Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Mais uma vez estamos na vossa companhia, no vosso programa Lemos, Ouvimos e Vemos, Não Queremos Ignorar. Desta vez com uma querida amiga de alguma data e que eu considero muitíssimo e que tive o privilégio e o prazer de conhecer nas andanças do associativismo, que é a professora doutora Maria Neto, que me deu o prazer e a honra de estar connosco esta noite para falarmos das suas escolhas. Boa noite, Maria. Olá, boa noite, Elisa. É um gosto também poder estar aqui. Essas são sempre oportunidades que temos, primeiro para nos encontrarmos, como disse, e sinto o mesmo, acho que foi uma sorte ter-me cruzado consigo na vida. Acho que foram as grandes causas das nossas vidas também que nos fizeram encontrar. Exatamente. E tem sido, de facto, sempre um prazer quando estou junto de si e é a oportunidade de partilharmos um pouco mais daquilo que pensamos, que ouvimos, que lemos, neste caso, também que fazemos. Por isso, agradeço imenso o convite para poder estar nesta conversa consigo. O agradecimento é mesmo só meu. E então, passaríamos normalmente no programa, aquilo que eu costumo fazer logo de início, é pedir para comentar, para a minha convidada ou o meu convidado comentar uma frase da Simone de Beauvoir, que diz que é na arte que o homem se ultrapassa, homem, mulher, a pessoa, exatamente, se ultrapassa definitivamente. Não se importa de comentar a frase? Sim, eu concordo completamente com a Simone, porque de facto eu penso que é na arte que as pessoas têm a maior oportunidade de se desenvolverem naquilo que é mais, naquilo em que são mais genuínas, ou seja, a criatividade. E eu acho que nos faz mesmo ultrapassar em todas as nossas dimensões. Eu acho que esta dimensão artística, seja de que tipo for, pode ser a leitura, pode ser a escrita, pode ser a pintura, pode ser a música, pode ser o cinema, todos os tipos de arte, acho que nos ajudam a desenvolver muito. E eu diria, não só na criação, como também na partilha daquilo que os outros fazem. Eu acho que, por exemplo, a música ou a pintura é qualquer coisa que é universal. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, é capaz de olhar e de responder àquilo que os outros criaram, especificamente nestes dois tipos de arte. Por isso, eu acho que, concretamente, e se me permitir, tal como devemos promover a educação e o desenvolvimento das pessoas nas outras áreas, como do conhecimento científico, dos valores, etc., devemos educar e termos uma responsabilidade também grande por nos educarmos nestes aspectos das diferentes artes. Por isso, concordo inteiramente com a Simone. Sim, quer dizer, neste sentido, o mais direto realmente será talvez, serão talvez as artes plásticas mais e a música do que propriamente a escrita, porque apesar de tudo, cada um e cada uma tem a interpretação daquilo que vê, do objeto da arte, a sua própria interpretação. Com a palavra já é mais difícil, talvez, essa interação, eventualmente, não sei. Sim, concordo que talvez seja mais difícil através da palavra. Mas, por exemplo, o livro que vamos comentar é um dos livros que foi traduzido em mais de 200 idiomas ou dialetos, o que quer dizer, e lido por mais de 200 milhões de pessoas, o que quer dizer que, efetivamente, também a palavra pode levar mensagens a pessoas com culturas tão diferentes. Sim. Mas, de facto, eu penso que também a palavra talvez seja mais difícil. Agora, então, passaríamos, de facto, para o livro. A sua escolha agradou-me muitíssimo, fiquei muito contente de podermos falar do livro que vamos falar, que é O Príncipezinho de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. Este livro, que foi mais... Não, primeiro, lembra-se de quando o leu? Sim. Ou quando é que o livro
chegou a si ou a Maria o procurou? Em que circunstâncias? Se a Elisa me permitir, gostava só de colocar uma nota prévia. Sim. Que não foi fácil escolher o livro, porque eu gostava de claro, muitos livros. Claro, isso é sempre, realmente é. Aproveitei até as minhas férias, em agosto, uma semana para pensar qual vai ser o livro que eu vou escolher. Isto também foi importante para mim, para pensar tantos que foram importantes, a qual é que eu vou dar mais importância. E então escolhi O Príncipezinho. É esse o objetivo também, né? da minha pergunta e desta questão qual é, no final, aquele que de facto nos toca mais ou para o qual, em direção ao qual nós vamos e nos decidimos. Muito bem. Eu não nasci numa família com muitos livros, mas sempre adorei os livros. E desde jovem, concretamente desde o início do meu liceu, eu passava o tempo na biblioteca. E o cheiro só da biblioteca e dos livros, para mim, deliciava-me. Claro. Isto acompanhou-me ao longo de toda a vida. E falando um pouco, eu gostaria até de ler muito mais do que aquilo que leio. Ou seja, eu já leio muito, mas leio muito mais a parte da literatura científica do que concretamente a parte de literatura em geral, que me faz falta, eu reconheço. Mas então, quando é que me cruzei com o Príncipezinho? Eu já era, sei lá, no fim da minha adolescência, início da juventude, eu comecei a ouvir falar no Príncipezinho. Claro que eu não disse, eu nasci em 1960, por isso havia uma década. Não precisava dizer. Mas gosto de dizer, porque gosto muito da fase em que nasci e da minha idade. Por isso, eu nasci em 1960, todos nós sabemos, por isso no antigo regime, com uma cultura muito fechada. De facto, a escola para mim foi muito importante, ainda que eu na família tivesse o desafio de ler, porque os meus pais liam, para aquilo que era o mais comum das famílias na altura, liam, mas não era habitual a termos muitos livros. Então, a escola abriu-me essa perspectiva. É óbvio que na altura o Príncipezinho ainda não fazia parte do plano de leitura. Pois não. Mas, felizmente, hoje faz, no segundo ciclo. Sim, na altura era um livro único. Claro. Era impensável que o Príncipezinho entrasse. Impensável. Bem, mas era muito reacionário. Pois, e abria muitas perspectivas. Não dava. E o pensamento nunca poderia passar no antigo regime. Bem, mas então no fim da minha adolescência, início da juventude, eu comecei a ouvir falar no Príncipezinho. E, olha, um dia vi na biblioteca o livro e achei um livro tão pequenino e pensei, como é que um livro tão pequenino pode ser tão falado pelas pessoas? Mas o Príncipezinho eu associava muito a um livro infantil. Claro. E quando folhei o livro, a primeira vez tenho esta memória bem presente, vi um livro com letras grandes, né, pequeno, em termos de volume, e com desenhos. Eu pensei, é mesmo um livro para crianças. Claro. E pensei... E era mesmo a intenção. Claro, e era mesmo a intenção. De facto, despertou-me interesse e li o livro. Li o livro, achei o livro bonito, captei algumas coisas do livro, concretamente a questão da rosa, de ser único, a questão concretamente de nos sermos responsáveis por aquilo que cativamos, etc, etc. Exatamente. Está a ver, no fim da minha adolescência, início da minha juventude, isto teve um impacto muito grande. Li e, de facto, comecei a ouvir mais comentários sobre o livro. O livro não era só um livro de crianças ou para crianças, era um livro que devia ser lido ao longo da vida. Depois, logo que pude, comprei o livro e esse livro passou a fazer parte da minha biblioteca. E de vez em quando, não sei se me quer colocar essa questão, mas eu vou já adiantar, de vez em quando eu leio o livro. E cada vez que leio o livro, porque ao longo da vida, nas diferentes fases da minha vida, eu encontro coisas diferentes no livro. E o livro volta a ter sentido para mim. Exatamente. Ou seja, volta a fazer-me ver aquilo que normalmente não vimos, porque o que é importante não é visível aos olhos, mas sim ao coração. Exatamente. E redescobrir mesmo novos sentidos para aquilo que o autor nos chama. É curioso isso, é realmente essa... nós somos um bocadinho almas gêmeas, portanto há algumas coisas que sentimos muito da mesma maneira. E é realmente isso, quer dizer, parece-me que em determinadas alturas da nossa vida, e agora eu revisitei mais uma vez o Príncipezinho, portanto eu conheci o Príncipezinho já em altura, eu sou mais velha, portanto já não era propriamente adolescente, e
E foi um livro que também ficou sempre registado. E foram das primeiras leituras que eu fiz com o meu filho. E curiosamente achei, mesmo em idade muito jovem, que ele, na altura era eu que lia, embora ele já soubesse ler, mas um livro, quer dizer, não era assim propriamente, ele não estava ainda capaz de ler o livro até ao fim, portanto fomos fazendo as leituras juntamente, e inspirou também ele, quer dizer, portanto, aliás, ele diz logo no início que os crescidos, portanto, peço perdão às crianças por ter dedicado este livro a um crescido. Mas depois o crescido até, portanto, ele depois modificou a dedicatória a um crescido quando foi criança. Sim. Pronto. E ele diz coisas muito, muito interessantes, que é, por exemplo, os crescidos nunca são capazes de compreender nada sozinhos e é cansativo para as crianças ter de estar sempre a dar-lhes explicações. E isto é tão... foi escrito já há mais de 50 anos, portanto, isto foi de facto... é de facto muitíssimo atual, e ele era de facto uma criança grande, não é? E depois, também para mim, me ficou sempre, e as releituras, é precisamente isso, quer dizer, parece que acontecem, parece que há qualquer coisa que nos faz ler em determinado momento um livro, quando nós andamos à procura, se calhar, de algumas respostas para coisas que nos perturbam ou que não conseguimos muito bem destrinçar, ou para dar algum sentido a coisas que nos estão a acontecer, e portanto penso que sim, são alturas em que as pessoas leem os mesmos livros já com um pensamento diferente e com uma abordagem diferente, e que cada vez nos trazem outras mensagens também, não é? É verdade. Eu achei o livro tão importante que é um livro que eu ofereço a todas as crianças. Eu também. A todas as crianças que, de facto, com as quais tenho relação, claro. amigos, etc. É curioso porque nas andanças associativas, quando havia concursos ou qualquer coisa, era realmente o príncipezinho que nós dávamos como prémio. Sim, é interessante isso. Eu, mesmo aos meus sobrinhos mais pequeninos, já agora sobrinhos netos, que já tenho 4, quando eles fazem 6 anos, há uma edição, agora até que é muito grande, tem imagens, é um livro, mesmo uma edição para a infância, eu começo logo a dar-lhe aí. Depois dou-lhe mais tarde a edição clássica, e digo-lhe sempre, este é um livro que tu vais guardar para a tua vida toda. E de vez em quando, a Titi sugere-te que voltes a ler. Fiz o mesmo com os meus filhos, é óbvio. Não me lembro de eu ter lido com os meus filhos. E às vezes tenho pensado nisso. Eu li porque foi naquela altura dos 7 anos, coisa assim, pois. E ainda não estava... O Nicky sabia ler, porque ele começou a ler muito cedo, mas não era para ler um livro, apesar de ser pequeno, claro, ainda é muito grande. Pois, é muito grande. Mas com os meus não, eu ofereci e eles leram. Sim. Às vezes falávamos sobre o livro, mas hoje até quando olho para trás parece que estou a ter mais cuidado agora com os sobrinhos netos do que tive concretamente com os meus, que li, é óbvio que fui sempre valorizando, e foi sempre um livro que está na biblioteca. Às vezes nem o encontramos porque é pequenino. E já cheguei a ter 3 na biblioteca, porque de um momento para o outro quero ler, não encontro e recorro a comprar novamente. Pois. Por isso, de facto, este também já é o meu segundo. Aliás, como eu gosto muito do Saint-Exupéry, tem agora saído algumas coisas novas e abordagens também diferentes e de gente muito interessante, e eu vou comprando. Quando têm a ver com ele, eu compro. Eu não sabia que a Elisa gostava tanto do Príncipezinho. Gosto muito. Quer dizer, fiquei contentíssima quando a sua escolha foi esta, de facto. Muito bem. Não se importava de fazer uma sinopse, naquilo que é possível fazer uma sinopse deste livro, por favor. Ora bem, para mim é logo importante quando o autor faz o seu primeiro desenho aos 6 anos. Exatamente. Não é? E vai desenhar uma jiboia que engola um elefante. E desenha a jiboia com o elefante aberta e tapada. E primeiro tapada, depois como não percebiam o que é que era, parecia um chapéu.
E, de facto, ele pergunta a todos os adultos o que é que era aquele desenho e ninguém descobre o que era o desenho. E isso, para ele, de facto, segundo ele, coartou a hipótese de poder vir a ser pintor. Ou seja, se ninguém entendia a sua possibilidade ou a sua capacidade de desenhar, isso, de facto, era evitável, ele querer ser pintor. Isto para mim marcou-me logo desde o início, como é que muitas vezes a nossa falta de sensibilidade para olhar para aquilo que os outros fazem pode limitar aquilo que as pessoas vão fazer ou aquilo que se vão dedicar na vida. Como não pode ser pintor, escolheu ser aviador. Exatamente. Tá. Então, depois, acho que foi muito interessante esta passagem, quando ele, de facto, por uma avaria do seu avião, tem que aterrar no deserto do Saara, né? E fica para arranjar o seu avião. E quem lhe aparece? O príncipezinho. Príncipezinho esse que, à partida, lhe vai pedir para fazer um desenho de uma ovelha. eu imagino o que é que ele deve ter pensado, como é que me vai pedir esta criaturinha para fazer um desenho quando eu, de facto, não sou pintor. Mesmo antes de se apresentarem, a primeira coisa que ele disse foi: desenha-me uma ovelha. Desenha-me uma ovelha. E ele vai desenhando a ovelha, como quem diz, bem, se ele pede, eu vou respondendo. Até porque é criança, né? Não havia adultos nenhum que percebessem, mas não sei se ali apareceu ou se vislumbrou alguma hipótese, pode ser que ele entenda os meus desenhos. E então ele vai desenhar a ovelha, mas as ovelhas umas eram tristes, outras eram carneiro porque tinham os cornos, etc, etc, até que ele lá lhe desenhou a ovelha. Mas não a ovelha, mas a caixa onde estava a ovelha guardada. Pois ele chegou a desenhar uma com cornos e ele disse-lhe: esta não é ovelha, e esta está é carneiro. Aquela é velha. Exatamente, aquela é velha. E de facto, nós olhando para aquelas ovelhas, conseguimos efetivamente captar. Ou seja, esta criança teve a sensibilidade para ler os desenhos que ele fazia da ovelha. Exatamente. Mas depois ele quis a ovelha fechada dentro da caixa. E aqui acho que começa uma magia do livro interessantíssima. Porque ele queria levar a ovelha para o seu asteroide, né? o A ou B 612. Já nem 612. 612. Sim. O asteroide é o A 612. Pronto. Queria levar para comer as ervas, para tudo aquilo que nós sabemos. Bem, e depois foi esta partida à procura... a primeira questão que para mim foi importante, que aqui eu fui começando a ler de forma diferente, foi a rosa. E o que também é interessante nesta questão, que ele faz uma caixa com 3 buracos e para aquele menino foi perfeitamente claro que aquilo era a ovelha. A ovelha estava lá dentro. Claro. É isso. Quer dizer, é esta coisa de... Sem ele ter dito nada, só lhe apresentar aquele desenho, a caixa, podia ser caixa ou não, porque aquilo vê-se a caixa em perspectiva com os 3 furinhos, sim. Para ela respirar, imagino eu, e aquela criança diz logo, sim, esta serve-me, esta gosto. Ou seja, porque acreditou que a ovelha estava lá dentro. Exatamente. Não havia dúvidas, se para os adultos havia dúvida que aquilo era uma jiboia que tinha engolido um elefante, diziam que era um chapéu. Pois, mas todos viam um chapéu, ali não. Dentro da caixa estava a ovelha, porque foi ele que pediu a ovelha. Por isso, este acreditar naquilo que efetivamente o outro diz, porque o outro de facto estava a tentar responder àquilo que tinha sido o seu pedido. Isto foi importante para mim. Depois foi a questão dele querer cuidar. Exatamente. Querer cuidar o seu asteroide antes de partir. Mas esta vontade de ir à procura do mundo e de saber o que é que estava para além daquilo que era o seu mundo. Daquele mundo tão pequenino. Parecia só, cabia uma casa naquele asteroide dele. Por isso, esta vontade de partir, mas ao mesmo tempo ligado. E aí, por exemplo, era o que estava a dizer, a ligação com a rosa. A rosa, ainda que fosse uma rosa lindíssima, vaidosa, né? Porque achava que era a única muito no orgulhosa. Mundo, muito orgulhosa. Ele andou ali um tempo a tentar cuidá-la antes de para partir em paz com ele, ou seja, sem culpa de a deixar. E era protegê-la das larvas, e era pôr-lhe a campana. Porque ela de facto exigia tudo. Tudo. Ela era muito caprichosa e, portanto, ela queria tudo. Queria a atenção dele e, portanto, era através destes subterfúgios. Era isso. Ele não deixou de perder a vontade de partir à procura de mais mundos, mas ao mesmo tempo queria ficar descansado de que o seu mundo e aquilo que estava no seu mundo ficava cuidado. Mas parte à procura dos homens, que é uma coisa interessante, e saber o que é que estava para além daquele mundo.
E então é um encontro com os diferentes homens, que eu achei também Exatamente. muito interessante. O rei, não sei se foi bem essa É o ordem. rei, é o rei. Primeiro é o rei, Sim. depois é o bêbado, depois é o, Aquele dos dinheiros, o economista, Exatamente. depois é o apagador das lâmpadas. que foi o que a quem mais ele o- diz que mais o tocou, tocou. e foi aquele que ele disse, ok, com este eu conseguiria fazer uma amizade. Conseguiria fazer uma amizade. Depois, o último, que seria o... Tenho que procurar aqui na minha folhinha, que já não... o geógrafo. Sim, o geógrafo achei muito interessante. Interessantíssimo. Muito que eu interessante. aqui depois, eu depois voltarei atrás a falar um pouco das minhas diferentes leituras, sempre que leio o livro, e o que é que encontro de novo nestas diferentes pessoas. E, por fim, de facto, vai conhecer a terra, e dentro da terra, a raposa, a serpente, etc, etc. E depois, então, o aviador. Ou seja, o aviador é aquele homem que se torna amigo. E como é que eu leio isto? Ele teve, no fundo, muitas desilusões, ainda que, concretamente, o apagador das lâmpadas para ele fosse muito importante. Mas, ainda assim, aquele Porque homem... era íntegro, não é? Sim, sim. E cumpria a sua missão. Exatamente. Sem se perturbar com o resto. Sim. Obsessivo também, porque passava a vida sem dormir e sem fazer mais nada, porque era apagar e Também... acender e apagar lâmpadas. E o tempo cada vez a correr mais, ele cada vez a ter que correr mais atrás do tempo para apagar lâmpadas, e não podia perder tempo, por isso esta obsessão com o tempo, mas ainda assim ele achou a atividade interessante, coisa que não tinha achado nos outros. Mas depois encontra o aviador. Ou seja, as desilusões foram mais do que muitas, mas este menino não deixa de querer continuar a procurar mundo e acreditar que eventualmente possam existir outros homens e outros homens diferentes, até que efetivamente a encontra, né? Claro que também encontra mais Rosas, que aí percebeu o orgulho e a vaidade da sua Rosa quando achava que era a única no mundo, e percebe que na Terra havia tantos jardins com tantas rosas, que se a sua Rosa uma vez visse aquelas rosas todas, de facto ficava pasmada. E, no fundo, ela enganou-o, né? Porque lhe disse que era a única. E havia mais rosas, e muitas rosas estão a mais bonitas do que ela. Mas faltava o cuidar, não é? Claro, faltava o cuidar. E essa ligação. Faltava o cuidar. Agora, eu não sei se a Elisa quer colocar mais alguma questão, mas estas personagens... Pois a morte, né? E a serpente. E esta noção da finitude também. Eu li e hoje leio esta finitude e esta morte como quem diz: eu já encontrei o amigo, eu já no fundo encontrei aquilo que pretendia, por isso posso morrer. É um pouco neste sentido. As primeiras vezes que li a morte achava que a história devia continuar, porque estava a ser tão interessante. Mas fica-se um bocadinho... pensa-se, mas como é que isto pode acabar na morte, não é? Hoje percebo que o autor provavelmente também quis introduzir aqui a noção da morte, e acho que o fez de uma forma importante. Bem, eu agora queria passar à Regi para pedir que apresentassem o livro e também a biografia de Saint-Exupéry, e já continuaremos.
Agora a pergunta que eu queria fazer à Maria é, nesta relação dele com o aviador, é engraçado porque ele, quando faz uma pergunta, não desiste da pergunta. Tendo ou não resposta, ele continua a fazer a pergunta. Mas ele próprio não responde às perguntas dos outros. Como é que a Maria interpreta isto? Eu acho que é aquela a constante questão da problematização. Eu perguntar faz com que o outro pense sobre. Mas eu se pergunto, primeiro é porque já sei alguma coisa sobre aquilo que estou a perguntar. Porque se não soubesse nada, não tinha dúvidas para perguntar. Mas se calhar também não tenho respostas. Mas dá-me a sensação que ao longo de todo o livro há muito mais preocupação em perguntar para fazer pensar do que concretamente dar a resposta àquilo para a qual, se calhar, para muitas situações... Também ele não teria resposta. Claro, é óbvio que não tinha resposta. Mas o facto de não ter resposta não evita que não se levante a questão. Exatamente. E que... Porque eu penso cada vez mais que as boas questões são muito desenvolvimentais. Colocar uma boa questão ajuda-nos a pensar profundamente sobre as coisas. E eu acho que ele, na sua ingenuidade, esta criança, colocava muitas questões. Sim. Claro que é típico também das crianças, claro. Nós sabemos e somos mães, não é? E eu aqui até faço muitas vezes o paralelismo. Sim, exatamente. Porque as questões que os meus filhos me colocaram ajudaram-me a descobrir um mundo e muitas coisas para as quais já não olhava. E porque eu era mãe, eles perguntavam, eu tinha que ter uma resposta. Algumas eu nunca tinha pensado sobre elas. Exato, exato. E algumas dizia-lhes, não sei. Olha, nunca pensei sobre isso. Olha, que linda questão tu estás a colocar. Olha, ainda bem que colocas essa questão. Mas eu não conseguia responder. Mas então o príncipezinho coloca muitas questões que, de facto, os meus filhos, claro, eram questões diferentes, claro. Mas assemelho, de alguma forma, a importância que as crianças têm para nós adultos quando nos colocam questões que aparentemente são fáceis, mas normalmente são muito difíceis. Porquê? Porque normalmente as questões têm a ver com aquilo que é a essência da vida, aquilo que é importante. Claro. Lembro-me perfeitamente dessa fase com o meu filho, porque ele era dos que perguntava tudo. E a pessoa ficava... Pronto, ele era hiperativo e nunca estava calado e, portanto, perguntava tudo. E eu, às vezes, via-me assolada com perguntas e a pensar, mas... E ter que fazer outras coisas. E então, quando eram perguntas assim que tinham mais um cariz assim um bocadinho mais técnico, eu dizia-lhe, olha, vai perguntar ao papá, porque isso é mais da área dele. E eu fiquei, a partir daí, rotulada com uma pessoa que perfeitamente a técnica, perfeitamente, quer dizer, pouco cultivada nessas áreas, ou nem é cultivada, pronto, a saber pouco dessas coisas, que ele já me dizia, pois, essas coisas tu não sabes. Tu não sabes. Tu não sabes. E às vezes até ficava um bocadinho ofendida, porque eram coisas tão básicas que até quem não tem muita tendência para a técnica, e eu sou uma pessoa curiosa e, portanto, interesso por muitas coisas, mas foi esta a minha estratégia que depois redundou um bocadinho em falhanço. Mas é nessas épocas que os miúdos fazem todas as perguntas do género, de onde é que vieram as flores? Porquê que as nuvens têm aquelas formas, mamãe? Olha, ali está uma ovelhinha. Eu olhava para a nuvem, pois parece mesmo uma ovelha. Se eu alguma vez iria, se não tivesse esta direção do olhar, sim. Esta sensibilidade, ver que era uma ovelha. Mas parece mesmo. Oh mãe, porquê que o seu lojo está escondido? Oh mãe, porquê que as formigas andam umas atrás das outras? Oh mãe, quer dizer... Por exemplo, essas questões das nuvens foi uma coisa que o Nicky também perseguiu durante muito tempo. Ele sabia... Como é que se chamavam todas as formas de nuvens, os cirros, os cúmulos, os não sei o quê. E ele, inclusivamente, ainda hoje faz muitas fotografias, ele gosta muito de fotografia com esse tipo de imagens. Claro. Engraçado falar das nuvens, porque lá em casa também era uma... Então, nas viagens, sim, exatamente, vir para aqui para além, então as nuvens, nós íamos para a Alemanha. O céu. Nós nunca... nessa altura, eu já não olhava para o céu há muito tempo. Ou quando olhava era para ver se vinha chuva ou não, se vinha nuvens, mas só com este sentido utilitário. Claro, fantástico. E a beleza do Jesus, a beleza das nuvens, quer dizer, é por isto que as questões das crianças, e retorno aqui, acho que são muito importantes para nós adultos. Ajudam-nos a redescobrir o mundo, ajudam-nos a ressituar naquilo que é essencial.
Ajudam-nos a responder a coisas para as quais possivelmente ainda não tínhamos pensado, mas que depois nos alerta e incentiva para ir procurar as respostas. É muito nesse... Mas eu gostava de voltar aqui. Sim, faz favor. Ao príncipezinho. Há valores que para mim são muito importantes aqui, que são muito problematizados. É a questão da responsabilidade, né? É a questão do cuidar dos outros, da terra, é a questão da amizade, é a questão da sinceridade, é a questão da vaidade, é a questão do uso do tempo, sei lá. Há uma imensidão. Imensas coisas. A questão também até da avareza, das pessoas quererem tudo. Dos reis. De quererem... Do poder. É engraçado porque ele sobre os reis diz uma coisa muito gira. Que os reis não... Eu também tenho. Os reis não mandam em nada. Não tinham súbditos. Sim. Não queria nunca ser contestado, é o rei de tudo, ensina sobre tudo, mas que o tudo é nada. Exatamente. Persuadir para que ele ficasse, para poder ter alguém em quem pudesse mandar. Né? Exatamente. Não gostava de ser desobedecido, por isso a ordem que ele dava era para mandar. Ou seja, esta noção do poder, esta noção da utilização do outro, esta noção de ter que ter alguém, não para poder compartilhar, porque ele estava sozinho, este rei, no seu mundo. E não era rei de nada, porque não era ninguém, mas ele sentia-se o rei. Claro. E poderia ter uma outra atitude face ao príncipezinho, que era cativá-lo, para ele lá ficar, e poderia ser um rei democrático, não teria que deixar de ser rei, mas ser outro rei. Mas ele não abdicava desta sua postura de rei. E de facto, isto é recorrente em todas as digamos, profissões ou pessoas que ele vai encontrando nos vários planetas que vai visitando. Isto traz muito ainda, claro, o livro vem de 43, mas traz-nos muito para a nossa realidade, não é? Sim, completamente. Mundos, é tão atual como nessa altura. Tão atual. É isso que eu acho neste livro, que cada vez que o leio consigo olhar para a realidade e este livro ajudar-me a perceber a realidade e a confrontar aquilo que diz com aquilo que eu olho, que é o meu simples olhar, é óbvio, mas e o meu sentir sobre aquela realidade. Acontece o mesmo, por exemplo, eu ainda até vinha na viagem a pensar nisso, as questões do clima, as questões do cuidar das ervas más e proteger as boas, a atenção à terra, ao seu asteroide, para que não nascessem os embondeiros que lhe iam destruir. Que eu acho uma delícia essa questão dos embondeiros que se enfiam, parecem quase as acácias que eu adoro. Acácias, é isso. Mas aqui o que eu leio é, os gibondeiros são árvores lindíssimas. Agora, imponentes, enormes, etc. Mas têm locais próprios. Exatamente. No outro local, como o seu asteroide, é óbvio que não podia ter gibondeiros. Por isso tinha que andar atento a ver se os gibondeiros nasciam. Ou seja, eu vinha a cruzar isto. E daí a ovelha, não é? E a ovelha que era necessária e fundamental para comer. Não podia ser elefantes, porque senão os elefantes não cabiam na sua ilha. Não cabia. Aqui também é importante o pedido dele, mas a oferta que os outros muitas vezes lhe queriam dar de coisas até maiores, teoricamente mais importantes. E ele não. Ele tinha uma função para aquilo que pedia. Era uma ovelha para lhe caber no asteroide e era suficiente para lhe limpar. E a caixa serviu fantasticamente porque ele não queria que a ovelha comesse a rosa dele. Isso mesmo. Ele perguntou, mas eles, o que é que comem as ovelhas? E as ovelhas comem arbustos e também comem flores. E ele disse, portanto, o Saint-Exupéry disse-lhe que sim, o aviador disse-lhe que sim. E então a caixa era muito boa, porque ele metia lá e ela não chegava à rosa. E ele até lhe fez várias propostas de lhe arranjar um assaime, de arranjar uma corda e etc. Mas corda não dava porque cortava-lhe a liberdade. Portanto, não podia ser. Então a caixa serviu perfeitamente. Perfeitamente, claro. E esta sensibilidade da caixa e a forma como ele utilizou a caixa. Por isso, eu acho que toda a obra é de uma sensibilidade, uma coisa impressionante. Impressionante. Eu estava a falar mesmo estas questões do ambiente, olhando para a nossa realidade hoje, né? E a necessidade. Eu posso ajudar? Não, obrigada. Pode continuar. O nosso olhar e a cimeira do clima que estamos, das alterações climáticas que estavam a decorrer neste momento em Paris, né? E as nossas preocupações, por isso, esta necessidade de cuidarmos da terra onde vivemos como um lugar comum, que é tão atual, mas no fundo
tão falado e quantas vezes tão desvalorizado, não é? Ou pelo menos teoricamente muito, nos discursos tudo muito bem articulado, mas nas práticas nem sempre são convergentes com aquilo que é o discurso. Por isso eu acho que este livro, de facto... queria aqui chamar a atenção do cativar. Cativar, que foi um dos conceitos, primeiros conceitos para mim muito importantes, nós sermos responsáveis eternamente por aquilo que cativamos. Exatamente. E o que é este cativar? Claro, cativar primeiro para mim, numa primeira análise, e ainda é muito, o criar laços. Mas ele diz mesmo o criar laços. Claro, tudo isto que é extremamente importante, ou seja, a necessidade que temos de nos cativar, de nos intercativarmos, né? E depois de nos tornarmos responsáveis por aquilo que cativamos e daquilo que gostamos. Entretanto, li alguns autores que nos chamam a atenção para este cativar. Concretamente porque é dito por uma raposa, que se calhar não é inocentemente. E nós sabemos a simbologia da raposa para nós, não é? Que é matreira. E que, de facto, nunca consegue cativar uma criança para se tornar amigo da criança, não é? Nunca se consegue tornar um animal doméstico. Claro. Mas este cativar da raposa, ou dito pela raposa, pode ter sido também um tornar cativo e um tornar dependente para a vida. E isto até nos meus últimos desenvolvimentos profissionais, penso a importância que nós temos para desconstruir este conceito. Porque se eu cativo ou se me deixo cativar, é óbvio que eu me vou tornar a responsável eternamente por aquela pessoa. Mas será que esse cativar é um laço ou um cativeiro? Ou um nó. Ou um nó, claro. E esta questão, por exemplo, lido, isto para ver a minha evolução ao ler o livro, lido agora, para mim, também pode ter esta noção. Pois pode. Não podemos, ou seja, não posso ficar só com esta interpretação de criar um laço, e do laço todos nós gostamos dos laços, os laços são sempre muito bonitos, à partida são muito bonitos, mas também este cativar pode ser de tornar cativo. Eu tornar sempre o outro dependente de mim ou eu ficar dependente dele. Isso já não é muito bom. Isto já não era isto que nós gostaríamos. Ou seja, também